As últimas reuniões têm tido um tema que está nos guiando, está nos levando para uma compreensão bem maior sobre a encarnação das almas, das nossas almas. Afinal, nós estamos aqui também. Pela letra morta, nós lemos nos textos bíblicos a respeito de Jerusalém, uma cidade. Lemos em Apocalipse que existe a Jerusalém celeste e a Jerusalém de cima e a de baixo, e a terrestre. Para que haja compreensão nos textos de hoje, que serão abordados hoje, inicialmente, se houver uma outra linha, uma outra guia, a gente vai saber. Mas inicialmente vamos falar sobre esse processo que vocês precisam conhecer bem, que é a encarnação das nossas almas, entrada de almas aqui na Terra. Eu estou trabalhando um livro que está ficando muito, mas muito bom, no sentido de profundidade de explicações, onde uma determinada hora eu me vi, foi durante a noite, eram mais ou menos umas 2 horas da manhã, eu estava na cama, num silêncio, de repente eu vi meu ser, me vi em cima de uma montanha, no pico de uma montanha. Era de dia. E eu via ao longe todo o horizonte, mas muito longe. E eu me virava e era assim para todas as direções. Nisso, o dia estava claro, normal, de repente começou a cair grossos pingos de chuva. Bastante grandes os pingos. E o interessante é que eu via os pingos lá no horizonte, no fim, como se eles estivessem aqui também. Eu conseguia ver os pingos todos no horizonte, longe, longíssimo, mas como se eles estivessem caindo aqui perto também. Eu via todos os pingos e eu olhava em todas as direções, e isso acontecia em todas as direções. E a chuva parou de repente, assim como veio. E eu ouvi dentro do meu ser uma voz dizendo: assim como estes pingos, chovem deuses que fazem suas imagens e semelhança em todos os seres vivos que existem, todos os répteis, insetos, animais, seres, todos os que existem na face da terra são imagens e semelhança do seu Criador. O seu Criador é exatamente como estes seres que eles criaram, não do mesmo tamanho, não da mesma proporção de tamanho, porém com características iguais, idênticas. Embora eles não fiquem, por exemplo, um touro, o espírito que criou aquele touro não fica em 4 patas, fica em 2. O que criou a zebra, o espírito que criou a zebra, ele tem aquela forma com características da zebra, mas fica em 2 patas, como os seres humanos ficam em 2. E aí o espírito me perguntou nessa hora se eu já havia
refletido sobre isso. Eu falei que muito pouco. Ele falou, então, para uma confirmação, você perceba porque que muitos animais têm as patas traseiras mais grossas que as dianteiras. Se eles andam de 4, não deveria ser assim. E por que que as coxas são mais grossas? Assim como em você, tuas coxas são mais grossas. Porque a matriz é assim. Então, o Espírito continuou dizendo coisas que nem todos são assim, nem todos ficam em 2 patas, mas uma parte dos seres ficam, e que esses deuses criadores, esses espíritos criadores, são exatamente os espíritos que criam e mantêm cada espécie. Desde a formiga, desde do inseto até um cachaló, uma baleia, o maior dos animais, os elefantes, enfim, os dinossauros que já existiram aqui, todos são imagens e semelhança do seu Criador. Foi uma lição muito bonita. E eu rapidamente precisava escrever o que estava sendo, porque quando vem estas coisas, rapidamente também, na mesma rápida forma que vem, rapidamente desaparece da mente também apagada. Então o livro está indo nesse sentido. Vocês compreenderam isso? Compreendem agora melhor o choveu Deus. Compreendam melhor o que é o dilúvio. O mundo é a arca. Os animais todos que estão dentro da arca representam exatamente isso. E não era um barquinho. E não um barquinho. Entenderam isso? O resto eu não vou contar agora, do que foi passado. Mas eu apenas abri dessa forma para ver um maior entendimento, porque a letra morta, ela cega. As pessoas não conseguem, muitas vezes, entender os textos porque leem pela letra morta. E adoram fábulas e veneram ilusões e sonhos. Não pode ser assim. A letra viva é a voz do vivente. A letra morta é o falar do mundo terrestre humano. A letra viva é o falar do mundo espiritual. Se não houver entendimento como é que é esta linguagem dos anjos, entre aspas, nunca vai se entender os textos. Serão crianças interpretando coisas que se perdem pela letra morta. As almas, então, depois de serem criadas, passam, todos os seres, todos têm almas. Não quer dizer que essas almas sobrevivam nessa ou naquela condição, como algumas teorias, algumas fontes dizem que elas irão para um determinado céu, etc, etc. Eu não estou discutindo isso. Estou dizendo que as almas todas, se não existir alma, não existe procriação, porque a alma é que mantém e determina a multiplicação celular. Nos vegetais também. Por isso que a árvore fala, a árvore pensa, a árvore entende. Isso está provado cientificamente. A árvore tem sentimento, porque tem alma. Todos os animais têm alma, senão não haveria como o organismo dele se multiplicar e se moldar. Não é espírito que faz isso, ele fez o primeiro protótipo e deixou essa função para a alma. Então a alma é aquilo que funciona na Terra. Nossa alma é o que molda. Não é nosso corpo que molda a nossa alma, é nossa alma que molda nosso corpo. É o contrário. Mas não com características detalhadas de rosto, e sim num contorno, uma emanação de energia. Muito bem. As almas passam por um processo, as almas humanas, diferentemente dos animais e dos vegetais, as almas humanas passam por um processo de aperfeiçoamento. Elas precisam se aperfeiçoar. Então, estas almas encarnam e desencarnam. Estas almas, ao desencarnar, elas mantêm dentro de si o registro daquilo que foi aprendido e o que não foi aprendido.
e o que se deixou de aprender. As ações ficam registradas na memória da alma. Não é uma memória humana, é memória de alma. E também não é memória coletiva, é memória individual. Não é uma única memória para todas as almas. As almas, ao virem para o corpo humano e cometerem erros e falhas, e se penderem para determinadas ações que não são e não estão de acordo com o espírito que as rege. Cada espírito é regente de uma linha de almas e de encarnações. Diferentemente dos animais, que o espírito que criou um determinado tipo de formiga, o que mantém aquele tipo de determinado de formiga, as almas daquela formiga somente existem para executar a formação do corpo da formiga, onde fica o registro. A alma mantém o registro de como é a espécie, mas não continua existindo com memória. Apenas a memória que se mantém nos animais chama-se instinto, diferentemente da memória humana. No humano existe a memória instintiva e a memória cultural, memória física, memória de tudo aquilo que ele aprendeu, fez e desenvolveu. Nos animais não, por isso nós temos uma capacidade de raciocínio na espécie animal em que nós fomos e estamos colocados. No animal humano, então, esta memória ela sai e se mantém com a alma enquanto houver lembrança, alguma atração magnética do plano terrestre voltada para aquela alma, uma lembrança de alguém que partiu, está sendo emitido um magnetismo quando se lembra daquela pessoa. Esse magnetismo terrestre é que mantém as almas presas na Terra. As lembranças existirão enquanto existir alguma fonte de magnetismo terrestre. A hora que ninguém mais lembrar de alguém que passou por aqui, aquela alma se apaga. Não há mais magnetismo. Muito bem. Quando estas almas começam, e eu vou mostrar para vocês já em todos os textos onde está escrito isso, escondido pela letra morta, por isso que muita gente não encontra. Quando as almas estão ainda em seu estado de desenvolvimento, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, porque a alma só deixará de reencarnar a hora que ela estiver aprimorada, pronta. A hora que ela estiver pronta, não for mais iluminada, aí ela vai se tornar iluminante. As almas que estão na Terra estão sendo iluminadas, não são fonte de luz ainda, elas são apenas receptoras de luz. Quando estiverem prontas, então a luz estará brilhando nela, de uma tal forma que ela se torna iluminante, volta a virar estrela, não vem mais para a Terra. A não ser, em raríssimos casos, de seres que vêm para a Terra para auxiliar com suas almas, auxiliar em explicações, ensinamentos, não doutrinas humanas. Esses seres que vêm iluminantes, não são iluminados. Esses seres iluminantes verdadeiros não criam religiões, apenas passam ensinamento. A doutrina do aprendizado, da sabedoria, a doutrina da sabedoria é a igreja desses iluminantes. Então estas almas, enquanto estão nesse processo, nossas almas enquanto estão no processo, por enquanto nós estamos iluminados, não somos iluminantes, por isso estamos encarnando.
procurando receber cada vez mais luz, igualzinho à Lua, em suas 4 fases. Enquanto estamos recebendo luz, em nós está acontecendo a manifestação do juízo, quer dizer, de entender o que se faz. Somente quando esse juízo estiver perfeito é que surge realmente o brilho, volta a luz, volta para a estrela que caiu, que é a alma. A alma é apenas estrela que caiu, deixou de ser estrela, então perdeu a luz. Então estas almas, enquanto estão passando nesse processo, outras almas que estão aqui embaixo muitas vezes têm a missão de auxiliar. Por exemplo, normalmente as almas que estão com bons esclarecimentos a nível divino ou espiritual, sem misticismo, sem fanatismo, sem sacrifícios tolos, enfim, as almas que estão em um determinado nível, as almas que estão lá esperando e precisando de ajuda, virão para uma encarnação, muitas vezes sob a tutela deste, que tem mais entendimento sobre determinadas questões que é necessário para aquela alma que precisa aprender. Então aquela alma que estava pedindo socorro, que não está no plano material, ela está imaterializada, ela vem nascer, normalmente ela vem trazida pelo masculino, pelo pai, é introduzida no útero materno. Depois esses dois terão a missão de auxiliar essa alma. Geralmente os que têm uma certa iluminação em algum ponto, porque os pontos são múltiplos, traz uma alma que vai ser filho ou filha para ser auxiliado em determinada questão. E normalmente esse filho ou filha, dependendo do estado daquela alma, vem como inimigo do pai ou da mãe, vem como adversário, exatamente porque precisa de ajuda. Entenderam? Porque de tanta incompatibilidade entre pais e filhos. E por aquela alma precisar de ajuda, ela não enxerga ainda o que a mãe e o pai enxergam. Então, quando tem um pai altamente espiritualizado, geralmente o filho vem com as asas dobradas, quebradas. Entender? E pode acontecer inverso. Uma alma que tem uma determinada caminhada maior, nascer no seio de uma família onde o pai e a mãe necessitam de esclarecimentos. Aquela alma, filho ou filha, trabalha para auxiliar. E o inverso ocorre em forma de antagonismo. Porque se você perguntar para um filho ou filha, por que você não gosta do seu pai ou da sua mãe, ele não sabe explicar. É coisa de alma. E por que muitos amam? Também é coisa de alma. Então, a sede dos sentimentos é na alma, não é no espírito. Quem tem sentimento é a alma. Espírito não pode ter sentimento. Se espírito tivesse sentimento, eles não criariam nada na matéria. Porque a fonte da matéria é dor, sofrimento e morte, envelhecimento, deteriorização de um corpo. Então um espírito, se tivesse algum sentimento, ele não criaria. E é aí que você fala, Deus é bom, e você pergunta, em quê? É só refletir. Letra viva é para pessoa inteligente. Se o Deus fosse de bondade realmente como fala, não existia morte, não existia doença.
É uma lógica. Ou será que eu estou falando alguma coisa errada? Agora, os sonhos e fantasias que os seres humanos acreditam é uma outra história. Muito bem. Então, estas almas vêm dessa forma. Voltando para o nome Jerusalém. Lá em cima, no seu estado de iluminação, a alma é uma Jerusalém celestial. Quando vem aqui para baixo, representa uma cidade santa, que representa... Cidade é onde moram muitos moradores, onde moram muitas pessoas, onde residem muitas pessoas. Então chama-se cidade. Jerusalém tem o nome de cidade, por quê? Porque moram muitos moradores. Só que é individual. Cada processo de reencarnação e de encarnação seu forma uma Jerusalém, com muitos moradores, em todas as etapas que você passou. Então cada um de nós somos uma cidade, Jerusalém, onde muitas almas nossas contam suas histórias, mostram suas histórias, seu passado, entenderam? Até se tornar realmente, novamente, uma cidade iluminada. Deixa de estar aqui embaixo. Então a Jerusalém de baixo, assim como a Jerusalém de cima, quando da Jerusalém de cima sai uma alma e vem para cá, quer dizer, abandonou a cidade de luz e veio para outro lugar, ela passa por 12 portas. Ela escolhe uma das 12 portas, que é o processo que essa alma vai passar. Imagine você uma cidade no meio de uma região de muito deserto, muito pobre de vegetação. Então assim eram as cidades, né? Muitas das cidades do passado. E Jerusalém, procure visualizar dessa forma, ela cercada, no meio de uma região desértica, ela está murada e com portas bem fechadas para os ladrões e invasores não entrarem. Quando abre-se a porta, então sai por ali, a pessoa sai para fora, ela leva seu animal para fora, porque os animais dormiam dentro das cidades, para não serem roubados. Sabemos que animal, asno, jumento, representa vida materializada, ou seja, ser humano. É uma representação para o humano. Boi, vaca, animais quadrúpedes com as coxas traseiras grossas, normalmente representam figuras humanas. Por isso na mitologia grega muitos animais e algumas aves, por isso Anubis, entre os egípcios. Não era um deus com perna de animal. Aquilo lá estava tentando passar conhecimento de letra viva, que se perdeu, caiu no esquecimento. Hoje só idolatram letra morta, só buscam decorar a letra morta. O conhecimento hoje dos textos se resume a decorar e repetir versículos. Esse é o conhecimento de hoje, atual. É preciso falar isso. Então, muitos passam por doutos porque conhecem o quê? Apenas geografia e decoreba de letra morta. E genealogia. Fulano de tal, foi filho de tal, nasceu na família tal, etc e tal. Tudo isso não leva a nada. O verdadeiro conhecimento se perde na letra morta. Então, a cidade de Jerusalém está lá. Muito bem. Você é uma cidade. Para sair para fora, para o mundo, você vai levar seus animais para fora, você vai tomar uma das portas. Jerusalém tem 12 portas. Tem o portão principal, mas tem outras portas, simbolizando uma das direções a ser tomadas, que na natureza humana você vê algumas diferenças aí, de casas zodiacais, por exemplo, só para ter uma leve ideia de signos, não é? Representa o quê? A pessoa que sair, a alma que escolheu uma determinada porta para sair, está traçado ali o caminho que ela vai tomar com o seu animal, que ela passou por aquela porta. Deu para entender isso? Dá para fazer uma, embora que distante, mais uma analogia entre os sentidos? Muito bem. Que representa os mesmos 12 filhos de Jacó, ou de Israel.
Jerusalém é a cidade de Israel, capital de Israel. É a mesma coisa que falar Jacó. Eu estou falando, só mudei o nome, mas o sentido, o entendimento, quando se pega a letra viva, é a mesma coisa. Cada filho é uma porta. Entenderam? Mesmíssima coisa. Bom, nós vamos ver algumas citações depois, vocês vão entender bem, gostoso isso. Então a porta determina o caminho. Vamos imaginar Jerusalém como a sede, uma cidade de alma. Ela abrindo a porta, indo para fora, ela está entrando no mundo. Fora representa o mundo, o deserto, né? O que ela vai encontrar lá fora. Pegou o animal para ir, os seus animais. Pode ter um animal, 10 ou 20 ou 30. Vai representar a quantidade necessária de passagens. Se ela tem muitos animais, muitas passagens. Se o rebanho é grande, muitas passagens. Muito bem. Eu queria, agora que vocês entenderam o que é porta, e eu preciso separar aqui o nome crístico do nome de Jesus. Eu preciso separar de Jesus de o Cristo. O Cristo é uma coisa e Jesus é outra. As pessoas parecem que têm dificuldade de entender isso. Quando se fala Jesus, o Cristo, nós estamos dando dois adjetivos. Jesus significa uma coisa, uma série de acontecimentos. E Cristo, outra. Se não houver essa compreensão, fica difícil. É a mesma coisa que eu falar, chamar teu nome e dizer Maria, a cozinheira. Falei duas coisas. Falei Maria e o que ela faz. João, o pintor. Falei o nome de João e falei o que ele faz. João e pintor está representando a mesma pessoa, mas coisas diferentes, sentidos diferentes. Entenderam? A mesma coisa é para Jesus o Cristo, que passou a se juntar depois, ficou uma coisa só, Jesus Cristo. Mas eu prefiro falar crístico ou espírito cristirístico. E esse meu livro que está no Books, sobre o cristirismo, né? Cristirístico, ser cristirístico e o humanitismo, ele está sendo preparado agora para ser editado como livro mesmo e vai estar em livrarias. Está se fazendo já. Porque esse tema precisa ser divulgado. Muita gente tem medo de falar verdades, não sei porquê. Bom, então, o corpo Jesus, quando estava alma material, dizia assim: eu sou a porta. Quem não entrar por mim não vai para o céu. Quem não passar por mim não vai para o céu. Então ele era uma porta também, né? Que porta era essa? Com uma determinada visão da natureza lá fora, que era uma determinada função de coisas, acessava determinadas regiões por aquela porta. Porque se eu tenho uma cidade cercada com 3 portas para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste, 3 para o oeste, quando eu sair por cada uma das laterais dessa cidade, quadrangular, que representa exatamente a matéria, por isso quadrado, né? Cidade quadrada, para representar matéria humana, composta de terra, fogo, água e ar, não é isso? Então, para a região que eu sair, eu vou ter um tipo de caminho. Eu posso ter na região de cá, junto a uma porta de cá, um caminho ruim, cheio de pedra, cheio de buraco, com abismo, com isso e com aquilo. Na outra porta pode ter animais selvagens que podem me atacar. Na outra porta pode sair num lugar lá que tem muitos ninhos de cobras. Então cada porta vai ter um trajeto. Fácil de entender isso. E ele se apresentou como porta também. Só para entender a matéria. Então vamos lá. Vamos conferir alguns textos
pegar a letra morta e ver a letra viva, né? Que se encontra atrás da letra morta. Gênesis. Vamos usar a Bíblia Thompson. Outras Bíblias também podem ser usadas, mas eu prefiro a Thompson. Gênesis capítulo 4. Versículo 7. Na letra morta está escrito assim. Falando sobre Caim e Abel, esquece o Caim e Abel, vamos pegar o versículo. Se procederes bem, não serás aceito. Eu falei que a alma se ilumina. Então ela foi aceita. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele deves dominar. Então essa é a porta. Quem não procedeu bem com a alma, o pecado jaz. O pecado está ali, naquela porta. E sobre ele você tem que dominar. Enquanto você não dominar, você não procedeu bem. Entenderam? Então, portas representa exatamente a entrada de almas para as encarnações. Mais do que claro isso aí, passando para a letra viva. Outro, fácil de entender, Salmos 24. Vou pegar alguns variados aqui, só alguns versículos, poucos, porque senão gasta muito tempo. E a ideia não é ficar repetindo versículos, é entender letra viva. Salmo 24, página 497, na Thompson. Eu não estou fazendo propaganda da Bíblia Thompson, mas é porque ela realmente é completa. Versículo 7. Ora, se porta não for alma, como é que alguém pode falar assim? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ora, se essa alma se ergue, essa porta, se essa alma levantai, quer dizer, sai da morte, sai do deitado, da matéria, porque matéria é morte, representa a morte. Sai do caixão, sai do esquife, né? Sai, levanta, quer dizer, completa, realiza o trabalho, se erga, e aí entra o Rei da Glória por você, por essa porta. Lógico, fácil, mais claro, porque isso é impossível. Quer uma outra ligação interessante? João 10, página 974. João 10, versículo 7. João 10, versículo 7. E em Jerusalém tem a porta das ovelhas. Na cidade de Jerusalém tem uma porta chamada Porta das Ovelhas. Aí no versículo 7 você lê assim aqui, ó, João 10, 7. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Porque vai representar um animal dócil. A alma, quando vem, começa como um animal selvagem. As primeiras encarnações é animal selvático, selvagem. Até que a alma vai melhorando, e se torna um animal dócil, símbolo da ovelha, animal dócil, que fornece lã para cobrir a frieza da matéria. A matéria vai representar sempre frio, por isso lua é frio. Vai representar para cobrir a frieza da alma, em que a alma se encontra, a lã. E a lã tem que ser branca e pura, ou seja, é todo o processo que se passa de encarnações. Um interessante versículo também é o de Isaías, página 672.
Eu acho muito bom esse, porque esse versículo que nós vamos ler fala do próximo. Na palestra da reunião passada, falei um pouco sobre o próximo. O próximo não é a pessoa humana encarnada. Isso é lógico que é próximo, todos nós sabemos. Mas o sentido real do próximo em letra viva significa a próxima encarnação ou a anterior encarnação. Esse é o próximo. Esse é o que tem sentido. E não o próximo de pessoas. É preciso entender isso pela letra viva. E isso agora está constatado aqui, onde nós vamos ler. Porque ficar falando faz bem ao próximo, adora não sei o que, ajuda teu próximo, para o ser humano o sentido é muito vazio, muito pobre. Nós temos que ir para coisas. Quem lê textos como esses, textos bíblicos ou estudas apócrifos ou não, seja lá o que for, tem que ver e entender que atrás disso estão coisas muito mais importantes do que aquilo que está escrito pela letra morta, senão não de nada vale. Perder tempo. Se decorar de Gênesis a Apocalipse, ninguém vai ser salvo por causa disso. Ninguém vai melhorar porque decorou uma Bíblia. Nesse ponto, eu tenho um CD de Bíblia que ganha de qualquer um, porque lá sabe tudo. Eu ponho o CD no computador, na hora ele acha tudo. Então ele vai muito mais rápido para o céu. Como gravador, ele vai muito mais rápido. Está a Bíblia inteira lá, detalhe por detalhe, palavra por palavra. Ora bolas, será que é tão difícil entender isso? Muito bem. Então 62:10, presta atenção. Olha, Isaías 62:10, falando do o novo nome de Sião, que quer dizer, que vai ter a reforma, né? A transformação. Passai pelas portas, quer dizer, encarna. Preparai o caminho para o povo, quer dizer, para os que vêm depois. Preparai o caminho para os próximos. Aplanai a entrada. Limpai-a de pedras. Arvorai a bandeira aos próximos, aos povos. Puxa vida. Mais claro do que isso, como uma testificação sobre letra viva, da existência de letra viva, é impossível. Então está claro, olha, suas encarnações, vai arrumando para o que vem atrás, para o povo que vem atrás, porque vai vir muita gente. Se houver Abrão como alma, com o nome depois de Abraão, pai de uma multidão, eu vou ver o princípio de um povo de almas. Assim como é para você. Quantas almas te antecederam para que você existisse dessa forma? Quantos trabalharam e falaram, não, esse meu próximo vai ser bom, eu vou aplanar o caminho para o meu próximo aí, eu vou ajeitar aqui, vou quebrar essas pedras, tirar o meu próximo. Foi o que aconteceu. Tua próxima encarnação. E para quem você está fazendo isso? Quem é o próximo? É você mesmo. Na próxima vida. Você está fazendo para você mesmo. O que você faz para você mesmo. Está escrito isso. O mal que você faz volta para você. Por quê? Porque ele está fazendo para você mesmo. Sua alma vai colher o que você está plantando. Você colhe o que você planta. Então, a minha multidão de almas, desde o princípio da minha primeira entrada na matéria, a minha multidão que ficou para trás, eu desconheço. Porque na memória da encarnação sempre é apagada, a anterior. Fica um pouquinho de vestígio só quando a criança é pequena, até 2, 3, 4 anos, 5 no máximo, aí tem bastante vestígio em muitas crianças, depois se dilui. Porque começa o processo da alma vigente. Então, você vai aplanar o caminho para o próximo. Por isso você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, porque é você mesmo o próximo. E o que você fez anteriormente, você está colhendo agora. Por isso você escolhe a porta de saída, quer dizer, a porta de manifestação, a porta que você vai passar na sua simbólica Jerusalém.
Por quê? Porque você determinou qual porta seria essa na vida anterior, nas vidas anteriores. Nas passagens anteriores você escolheu a porta. Entenderam? Porque senão não teria sentido o simbolismo de 12 portas. Porque nós estamos num lugar onde existem 12 meses. Existe simbolicamente um ano solar dividido em 12 casas, que representam 12 portas. É para simbolizar a vida, a matéria humana, o mundo físico. Muito bem. Para que não fique dúvidas, vamos para Apocalipse 21, quando fala então da Nova Jerusalém, porque essa velha é a que ficou para trás. A velha Jerusalém acabou, morreu. Vamos para Apocalipse 21, página 1134. 1134. Ora, na página 1134, Apocalipse 21, tratando sobre um novo céu, uma nova terra, tratando sobre a Nova Jerusalém, no versículo 12, está dizendo assim: a Nova Jerusalém, a nova, depois que acabou, realizou o trabalho, o que vai acontecer? Muito bem, é interessante porque no versículo 10 diz assim: levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém. Muito bem. Que descia do céu da parte de Deus. Então essa já se iluminou, já se aperfeiçoou. Essa. No versículo 12 está escrito assim: tinha grande e alto muro, simbolizando que ao redor dela há uma separação entre o exterior e o interior, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, tão fácil. Ora, pega-se o sentido quando você passa a pensar com sua mente crística. Se você pensar, se a sua alma pensar com a mente humana apenas, ela só fica em letra morta. Se a sua alma se esforça e busca pensar, buscar uma luz, uma iluminação na mente crística, a alma passa a entender o significado. Então você está passando nessa etapa agora de encarnação, onde você está preparando, e você agora tem consciência disso, que você tem que preparar o caminho do próximo você, e as almas que se agregam ao seu redor, que se interligam com você, muitas vezes necessitam de ajudas, e muitas vezes vêm para ajudar. Então é uma troca, é um intercâmbio entre pais e filhos. Existe esse intercâmbio. E este intercâmbio tem que ser bem observado. Por quê? Muitas vezes nós aprendemos a observar nossos filhos e a observarmos nossos pais, o comportamento de cada um, deixando de lado um pouquinho o gênero humano e entrando mais no sentido do sentimento, que é a alma que gera, né, esse sentimento, que é a fonte de sentimento. O ser humano não tem sentimento. Se o ser humano tivesse sentimento também, ele não matava, não roubava, não fazia o que faz. Não pisava numa formiga quando andava. Entenderam ou não? Então o sentimento está na alma. Ora, quando você começa a observar o porquê, você para de olhar para pais e filhos como algo de propriedade sua, seu, como se fosse um chaveirinho, e passa a entender mais que são almas, independentes e livres como a sua. Você só consegue pensar realmente, você só vai conseguir realmente refletir e raciocinar quando você se tornar livre. Se você estiver preso a conceitos religiosos,
doutrinas opressoras. Se você estiver seguindo uma bula que obriga você a ser assim ou assado, você não vai conseguir ser livre para pensar. Por quê? Porque nenhuma alma vem com um manual de instruções do lado de lá para alguém falar, faça isso ou faça aquilo, como se ele tivesse lido o nosso manual. Tem seres na Terra que parece que leram o manual de instrução de como é você e como você tem que se comportar, como você tem que ser, como você tem que se portar perante a sociedade. Isso parece que ele tinha o manual, ele é dono da verdade, e não é assim. Enquanto você não se libertar dessas coisas, sua alma não é livre para pensar. Você não é uma pessoa, seu coração não está livre. Se seu coração não está livre, você não caminha. Todo vício é uma cadeia no coração. Assim como toda doutrina opressora, cadeia, é algema. A pessoa faz aquilo, vai naquela batida a vida inteira. Então ela tem que cumprir aquilo, tá bom, tem que cumprir aquilo. Então ela está naquele processo porque ela tem que cumprir aquela fase dela de alma. Mas os que estão mais esclarecidos, que receberam um pouco mais de luz, que estão mais lua nova, que estão na plenitude, né, já pronto para receber luz, né, está recebendo a luz plena, esses já conseguem pensar um pouco, conseguem começar a se libertar. Começou a se libertar, começa a ter acesso à sabedoria do Espírito. Sabedoria do Espírito não tem sentimento, ela tem razão, ela tem objetivo, ela não tem sentimento. Vou repetir: não haveria possibilidade de um Deus com sentimentos criar a espécie animal, vegetal, tudo que existe na Terra, de jeito nenhum, como ser vivo. Você que é humano não gosta de ver um bicho teu morrer. E por que o Criador dele gostaria? Se ele tivesse sentimento. Será que é tão difícil? Agora, isso só é atingido por aqueles que estão com mais luz. Os que ainda não estão recebendo luz o suficiente não conseguem entender letra viva. A gente está falando grego aqui, não consegue, está longe, está tão distante que os raciocínios não se coadunam, não se encaixam, as engrenagens não se encaixam. Por quê? Porque não larga o velho homem, o velho conceito. Quando você adestra um animal, ele faz todo dia exatamente a mesma coisa. Adestra um cachorro para levantar, ir lá fora, fazer a necessidade dele, depois ele dá a volta naquele lugar, vai naquela tal árvore, vai naquele tal lugar com você, etc. Adestra o cachorro todo dia, ele vai querer fazer a mesmíssima coisa. Por quê? Porque foi adestrado. Então nós podemos encontrar dois tipos de seres humanos: o adestrado e o livre. Fácil. O livre é livre para pensar. Volto a repetir: acreditar é mais fácil do que pensar. Por isso que tem tanta opção. Pensar não é uma coisa muito procurada pela espécie humana, não. Ele gosta muito de receber as coisas prontas. O humano quer receber tudo pronto. Bota aqui, ó, tem para você esse negócio aqui. Se você seguir isso aqui, tua vida vai mudar, viu? Vai melhorar. Pega isso aqui, ó, leva lá, faz exatamente o que está aqui, então vai melhorar, viu? Receita. O ser humano adora receita. Agora, aquele que tem um pouco de luz, peraí, vai melhorar? Vai. Você pode até ganhar na loteria. Por que você está me dando e não usou para você?
Não funcionou com você? Entenderam? Lógica, razão, é o pensamento do espírito. Lógica, razão, um alvo. Ora, a finalidade das reuniões em letra viva é exatamente essa: tirar fora, separar o joio do trigo. Os textos são riquíssimos, belíssimos, fantásticos, maravilhosos, quando iluminados com letra viva. Se eu botar o farolete aqui e iluminar apenas a letra morta, continua sendo letra morta. O farolete só vai iluminar a letra morta. Agora, a outra luz ilumina a letra viva. É a luz imaterial. É essa que não é humana. Por quê? Porque não é projeção da mente humana. Aí você diz, mas e quem me prova se os textos são humanos ou não? É fácil, quando a gente começa a entender letra viva e a gente lê algum texto, a gente percebe quando é o dedo humano que escreveu. E quando tem um significado atrás da letra. Eu tenho falado para vocês algumas vezes da palavra urnigos, não tem nem no dicionário nosso aqui do Brasil, brasileiro. Urnigos é uma palavra que existe em Portugal. E urnigos é uma palavra que diz, significa o que significa. Pronto, acabou a discussão. Então letra viva é urnigos. Significa o que significa. E não aquilo que está querendo dizer ali. Ah, estou cansado. Ah, minha cabeça vai explodir. Já pensou? Dinamite, bum. É o modo de dizer, né? A cabeça não explodiu, mas falou pela letra morta. Entenderam ou não? Se você pela letra morta ver, você vai pôr dinamite na cabeça do camarada e explodir. Hã? Agora, se você pegar a letra viva do que ele quis dizer, então aí é outra coisa. Por isso vem, eu vos falo por parábolas. Precisa abrir as parábolas. Senão para nada vale. Qualquer um que lê, acessa. Letra viva não tem idioma, é universal. Letra morta tem idioma. Tem que ser traduzido para várias línguas. Letra viva não. Letra viva não tem idioma, é universal. É a letra do vivente. Por quê? Porque tem que entrar, nós precisamos entrar na mesma cabeça de quem escreveu. Isso significa letra viva. Entrar na cabeça de quem escreveu. Como você quando está lendo uma carta de uma pessoa que você conhece e escreve para você aquela carta. Se você conhece aquela pessoa, você muitas vezes está lendo e entra no modo de ser daquela pessoa para entender melhor aquela carta. Muitas vezes até palavras que ela não escreveu, você até sabe que ela deveria ter escrito, e você até antecede alguma coisa que ela vai escrever. Por quê? Você está na letra morta, conhecendo a pessoa. Assim é quem conhece o Espírito Crístico. Letra viva. Você sabe até a forma do que ele vai falar quando você está na letra viva. E você sabe o que ele pode ter dito e o que teve dedo humano de falsificação, de mudança. Por quê? Porque você entrou naquele Espírito Crístico. Isso é cristiritismo. É o Espírito Crístico. Ora, quando nós, nessas reuniões, nesses poucos minutos que nós ficamos reunidos, conseguimos pegar alguma base disso, nós começamos a entender uma enormidade de coisas que se interligam, porque uma engrenagem aciona a outra. A letra viva é uma pequena engrenagem que vai acionar todas as outras, e de repente milhões de engrenagens entram em funcionamento. A letra morta é uma engrenagem emperrada. Entender? Para coisas espirituais, estou falando. Coisas do reino espiritual. Para quem é espiritualista. Eu digo isso porque eu sou filósofo espiritualista e sou, desde que nasci. Eu já vim dessa forma. Tá certo? Então, para quem é espiritualista, ele é desde a sua origem, desde o ventre, não o ventre feminino, desde o ventre de alma.
O ventre que gerou ele foi o anterior. Ó, a alma que te gerou foi o ventre anterior. Alma, ventre anterior. Foi tua mãe, alma. Entenderam ou não? De ventre em ventre. Cada passagem pela matéria é um ventre. Simboliza um ventre. De ventre em ventre. Ok? Bom, isto eu acredito que dá um bom entendimento. Vocês querem ver uma coisa, como faz falta para a alma? Eu vou ler só um trechinho aqui de uma carta. Eu quero agradecer por tudo o que tem sido feito por minha alma. Sou grata por ter sido escolhida para saber, conhecer os mistérios, a sabedoria. Muito bem, a sabedoria espiritual. Gosto das reuniões e etc e tal. Aí ela diz assim, ela teve que ficar afastada um tempo. Ela diz assim: me sentia muito mal, mesmo hoje me sinto mais alegre e mais feliz, porque ela diz aqui que teve que ficar afastada das reuniões, e hoje ela se sente novamente, uma carga, uma energia. Ela esteve afastada da reunião por 4 anos, e eu me sentia muito mal aos domingos, sentia que me faltava algo para mim, para minha alma. A Doralice está aí presente, né? Doraci, perdão. Doraci. Por quê? Porque a alma tem necessidade. Quando a alma tem necessidade de buscar sabedoria, ela sente falta, porque ela veio para isso. Muitas pessoas que vão ouvir isto que eu estou falando agora, correm de um lado para o outro, bate numa porta, bate na outra, vai aqui, vai ali. Por quê? Porque a alma está querendo sabedoria, mas ela não encontra. Ela não encontra lugar que forneça o que ela quer. E muitas almas que têm necessidade de conhecer, passam a vida inteira buscando. Entendeu? Por isso que tem almas que não ficam num lugar com os outros, ela está sempre buscando, pulando, indo, porque ela tem necessidade. Tem almas que chegou num lugar, fica ali, vai ficar ali 50 anos, 100 anos, a vida inteira ali, para ela está muito bom, porque aquela era a cota que ela precisava. Aquela foi a porta que ela abriu para entrar, por aquela porta, ditou o que ela seria. Quando nós passamos por uma porta, nosso destino está ditado. A porta que nós abrimos e passarmos, ditou todo o destino da nossa existência terrena, daquela vida, daquela manifestação. Pela porta que você passou. Que a tua alma abriu. Por isso que você luta contra coisas que você percebe que é uma força descomunal e não dá para mudar. Que você não tem como enfrentar. Por quê? Mas você escolheu aquela porta. Como escolheu essa porta? Vem baseado, lastreado na vida anterior. Que deixou para você já está melhor. Se a vida anterior, imagina assim, se você pegou uma vida anterior boa, um próximo bom que lembrou de você, ele te deu uma ajuda. Agora, se veio um próximo que não aplanou o terreno, que não fez nada, ele deixou para você só pedras e buracos e coisas ruins, você está colhendo. Você mesmo fez. Você é seu próximo e o seu anterior. Então nós temos o exemplo de quem lá? Do Lázaro, morrendo de sede lá, e de repente o camarada que era rico, né? Na história do camarada que fica lá na porta, me dá, pelo menos molha o dedinho, molha a minha língua com água. Ele falou: não, olha, quando você estava rico, você não fez nada para ele, e ele sofreu. Agora é a tua vez de passar por isso. Quer dizer, ele está falando do anterior para o próximo. Entenderam? É manifestação do anterior para o próximo. Se o anterior não fez nada, só gozou da vida e dos bens, da riqueza de viver, né? Viver é simbolizado por riqueza material. Se só pensou na vaidade, etc, o próximo ficou sofrendo. Entenderam? Deixou o sofrimento para o próximo. Quando o próximo passar da situação, quem vai estar na dificuldade seria o outro. Então, essa é a lei do retorno espiritual que existe. O que você fizer, você vai colher. O que você plantar, você vai colher. É o sentido espiritual. Você plantou, vai colher. A tua vida hoje é plantação sua. A minha vida é plantação minha. Que eu plantei.
Agora eu tenho que me esforçar ao máximo para plantar aqui as melhores plantações, para que na próxima haja uma boa colheita. Entendeu? Ninguém pode fazer isso por mim. É ilusão pensar que o outro vai consertar para você. Você, como ser, como espírito, é único e individual. Todos nós, como espírito, somos únicos e individuais. Como almas, nós somos multidões que passam pela matéria. Mas como espírito, meu espírito, que rege a minha alma, o pai da minha alma, é individual. É único. E ele não depende de outros. Ele é único. Nele já está toda a formação que era necessária para ele ser. E não vamos entrar em detalhe, porque não tem nenhum ser humano na Terra que sabe isso. Se alguém falar alguma coisa, está falando bobagem. É preciso entender isso. Então, você como ser é único e você tem que realizar tudo que você tem que realizar. O Sol como Sol é único. A estrela tal é a estrela tal, é única. A outra estrela é a outra estrela, entenderam? Cada um é único no seu modo de ser, na sua forma de ser. Então, ninguém pode chegar para você e dizer assim: eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua alma, eu vou consertar, eu vou salvar, eu vou não salvar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque ele não tem certeza nem se ele faz com ele. É o exemplo do cisco no olho e do argueiro. Muitas vezes está achando que o outro tem um cisquinho, está falando do cisquinho do olho do outro, e o pobre coitado não conhece o peso que está nele. Senão esse exemplo não dá. E se alguém ir contra mim, está indo contra as próprias palavras do próprio simbólico Jesus Cristo. Porque foi ele que falou, pelo Espírito dele. Então não pode ir contra mim. Porque se ir contra mim, vai ir contra a raiz de uma palavra, do cisco no olho. E se ir contra alguma coisa que realmente parece ser um texto inspirado, ele vai contra a Bíblia inteira. Não pode fazer como alguns pegam certos textos da Bíblia e transformam em dinheiro. É o que está acontecendo na maioria dos casos. Transforma aquilo em fonte de renda. Por quê? Porque há os que acreditam. Olha, e daí? E a espiritualidade verdadeira? E nós viemos para cá para quê? Essa encarnação sua serve para quê? Tem que ter um sentido. Você não veio só para comer, beber, dormir, fazer filho, trabalhar, estudar. Não. Tem um sentido além matéria. Nós não somos esta matéria. Nós não somos esse corpo aqui que agora está sendo comido cheio de hospedeiros. O seu e o meu. São milhões e milhões e milhões de seres que essa hora estão comendo a escamação do corpo, isso, aquilo. Enfim, nós estamos sendo comidos vivos. Nós somos pasto de vermes. O corpo, a matéria. Não sou isso. E vai terminar lá embaixo na terra. Se não for cremado, vai ser um banquete e tanto. De onde nascem outros seres. Da decomposição da minha morte nascem outros seres. Então, se houvesse um Criador com sentimentos, ele não faria isso, não. Ou faria? Entenderam ou não? Sentimento que eu digo no conceito humano, porque tem gente que começa a endeusar o negócio, a pintar um quadro que você vê que não é real. Você fala: não, mas peraí, isso é um exagero, isso é uma ilusão. A pessoa quer acreditar naquela ilusão, assim como quer acreditar na ilusão de anjo voando. Criou-se a imagem, tá certo? E a imagem está aí. Entenderam? Então, esse sentido real nosso, você entrou por uma porta, e por essa porta que você entrou, na soleira da porta, em cima, no batente, provavelmente estava escrito assim, ó: porta dos que tem que buscar sabedoria, conhecimento. Entenderam? Simbolicamente falando. É essa a tua porta, não tem como você fugir.
Você pode, você tem livre-arbítrio para isso. Mas só que a partir desse momento que você ouviu isso, você sabe que você vai jogar tua passagem, tua encarnação na lata do lixo, se você parar de buscar sabedoria. Já sabe o que você está deixando para o teu próximo. Aí sim tem que existir amor ao próximo, que vai ser você mesmo. E essa conta que você não paga agora, você vai pagar depois, vai ter que pagar depois, vai ser cobrado. Isso é o que diz todos, o fundo dos textos bíblicos, todos, e até de livros apócrifos. Os que são considerados assim, sem exagero, porque tem muita coisa que foi escrita aí, produzida por, como se costuma dizer, produzida em série. Não, estamos falando de coisa que você sente pela iluminação que o iluminante põe dentro do teu ser, que te é permitido saber o que pode ser real e o que pode ser falso, separar o joio do trigo. Não é a Bíblia que salva ninguém, não muda ninguém, é o entendimento e a prática. É o entendimento e a prática que executa alguma coisa, não é o papel. Esse mesmo papel que está escrito isso aqui, ó, se eu pegar ele, picar ele agora, etc e tal, nele eu posso transformar num livro pornográfico. E daí? É o mesmo papel. Então o papel não vai nada. É o sentido do papel. Né? Muito bem. Então, é preciso compreender a fundo que cada um de nós tem uma missão. Todos nós somos missionários. Todos nós. Todos. Cada um tem a sua missão. E a sua missão é a mais importante de todas, porque é para consigo mesmo. Não adianta ficar se preocupando com o cisco no olho do outro. Se preocupa antes com você. A sua missão primeiro tem que ser com você mesmo. O resto é hipocrisia. Muitas vezes pende até para o fanatismo, até para a insanidade. Muitos filósofos do passado, muitos, tiveram o equilíbrio de pensar como eu estou falando. Muitos. Alguns nem tanto. Houve na Terra filósofos iluminados e houve na Terra filósofos iluminantes, com cabeça de iluminante, e outros com cabeça de iluminados, que iam muito atrás do que os outros falavam, mas ele mesmo não era a fonte de sabedoria. Nós temos que ser, cada um de nós, temos que fazer o máximo para nos transformarmos em fontes de sabedoria. Nós mesmos em fontes de luz. É isso que nós buscamos. Bom, vamos encerrar essa reunião.